não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. O que acontecerá quando os historiadores perceberem que o que eles estão contando é a história de uma fantasmagoria e não a história da realidade? Quer dizer, você imagina, por exemplo, como seria você contar a história de Otelo, Iago e Desdémona sem você ter a menor condição de julgar moralmente o que eles fizeram? Conte de maneira neutra essa história. É impossível. Não é isso? Se você não percebe que Desdémona está inocente, que Iago está de sacanagem e que o Otelo é um cretino, você não entende a história. Então, algum partido nessa história você tem que tomar. Porque alguém tem razão e alguém não tem. Alguém disse a verdade e alguém mentiu. Do mesmo modo que nas teorias científicas alguém disse a verdade, alguém errou. E também, no domínio esotérico religioso, alguém disse a verdade e alguém errou. Ou alguém mentiu, alguém inventou. Quer dizer, porque aí se mistura, vamos dizer que tanto no mundo científico quanto no mundo esotérico religioso, o erro e a mentira às vezes se confundem de uma maneira absolutamente alucinante. Porque é preciso levar em conta aquele famoso fator do Léo Strauss, que é o da linguagem cifrada. Quer dizer, camaradas ou líderes esotéricos, líderes religiosos, filósofos, etc., que não queriam que as pessoas compreendessem o que eles estavam dizendo. Queriam escrever somente para uma elite que tinha, de certo modo, a chave da coisa. Isso acontece, por exemplo, nos livros de alquimia. Eu mesmo dei um curso anos atrás sobre como se lê um livro de alquimia. Então, isso aí faz mais de 20 anos atrás. Mas, então eu tinha um método, mas eu não tenho certeza se o meu método é universalmente aplicável. Aplica-se a certos casos. Então, se você pegar toda a história do gnosticismo, todo ele, nas suas inúmeras variantes, as variantes são em número tal que muitos autores duvidam que exista um fenômeno unitário que se possa chamar gnosticismo. Existem muitos fenômenos diferentes. Mas todas as escolas gnósticas, sem exceção, elas dizem que estão falando para uma elite de privilegiados, uma elite de iniciados, e não para qualquer um. Então não é para qualquer um entender. Então, muito bem, aqui surge a pergunta. O conhecimento que você está transmitindo, ele é tão elevado, tão sublime, que a maioria não vai poder entender de jeito nenhum, mesmo que você o explique, ou, ao contrário, você o está camuflando numa linguagem propositadamente cifrada para que as pessoas não cheguem lá. E terceiro, pode haver uma mistura das duas coisas. No caso, vamos dizer, da disputa entre gnosticismo e catolicismo, nós podemos dizer que o gnosticismo inteiro já é impugnado por uma frase de Jesus que diz: eu nada ensinei em segredo. Se ele diz que nada ensinou em segredo, então não tem sentido o neguinho dizer: não, aqui eu recebi uma mensagem secreta de Jesus Cristo e estou transmitindo. Porque ele diz que não passou mensagem secreta para ninguém, então acreditamos nele, acreditamos em você. Mas mesmo isso pode ser infinitamente tergiversado. O fato é que a confrontação entre as várias teorias esotéricas, místicas, religiosas, etc., é uma coisa que nem começou ainda. Claro que esta é a questão mais importante da humanidade. De todas essas pessoas que dizem ter tido acesso a mundos espirituais,
superiores, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento dos anjos, etc, etc. Quem disse a verdade e quem mentiu? O que é verdade e o que é erro? Não existe a menor condição de estudar isso hoje. Então nós estamos contando a história de coisas que nós estamos confessando que não entendemos absolutamente. E curiosamente, este fato de não entender é considerado um sinal de um ponto de vista superior e mais abrangente. Então, é uma espécie de neutralidade do ignorante. Eu estou sendo neutro, por quê? Porque eu não estou entendendo absolutamente nada dessa história, então eu vendo o peixe pelo preço que eu comprei. Isso é o que os historiadores estão fazendo, e toda esta imensa produção historiográfica das últimas décadas, que tem suscitado inúmeras reinterpretações do cristianismo, do budismo, do Raigoparta, né? Ela não está avançando um passo na nossa compreensão desse fenômeno. Nada. Está aumentando a confusão. Não é isso? E você vê, praticamente toda semana aparecem reinterpretações do cristianismo baseadas nas hipóteses mais esdrúxulas e extravagantes, mas sempre conquistam um público. Mais ainda, estas investigações, essas teorias, elas inspiram obras de ficção, no romance, no cinema, no teatro, etc, etc. E isto repassa para o público e constela todo um novo imaginário. E esse imaginário, para essas pessoas, equivale de algum modo a um tipo de religião. Vocês viram o mundo de confusão em que nós estamos entrando, graças ao maravilhoso trabalho dos historiadores da religião, historiadores do esoterismo, etc, etc, etc. Então, vai chegar um dia em que esses vários objetos, esses vários conhecimentos historiados terão que ser julgados. E para isso você terá que ter, vamos dizer, um critério de avaliação. Existe esse critério? Não. Porém, eu acredito que é possível chegar a um. E esse critério só pode tomar, vamos dizer, isso aqui seria um critério absolutamente de validade universal, teria que tomar o seguinte rumo. Todo conhecimento de tipo esotérico ou religioso é um conhecimento não de um objeto que está, vamos dizer, ao alcance do ser humano, mas é um objeto que o transcende e o abarca. Isso é a premissa número 1. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou um gnóstico, eu estou raciocinando do ponto de vista gnóstico, eu tenho de acreditar que existem níveis superiores de existência. Existe um mundo espiritual muito superior a este mundo no qual eu mesmo existo, e que de algum modo eu posso chegar lá. Chegar lá não quer dizer que eu vou dominar intelectualmente todo este mundo espiritual, porque eu próprio serei transfigurado no curso da minha ascensão. Não é isso? Portanto, é um conhecimento cujo objeto transcende o seu sujeito. Isso é premissa número 1. Isso é assim no catolicismo, no budismo, no hinduísmo, no gnosticismo. Não tem nenhum que acredite que o objeto do seu conhecimento é um objeto como as pedras ou os animais, que podem ser abarcados e cercados, por assim dizer, e possuídos pela nossa inteligência. Nenhum diz isso. Todos dizem que é um conhecimento de algo que nos transcende. Muito bem. Se o objeto do conhecimento esotérico, religioso, místico, etc., etc., é algo que nos transcende, então significa que o seguinte, que o conhecimento está nele e não em nós. Nós não estamos adquirindo esse conhecimento como quem se apossa de um objeto, mas como quem recebe um conhecimento desde cima e é transfigurado e ampliado no curso desse conhecimento. Então, você vê, em toda a descrição de uma caminhada iniciática, de um processo de santificação, etc., etc., o sujeito do conhecimento é transfigurado, tá certo? E ele é, por assim dizer, ele é aberto, ele é invadido por um conhecimento que vem de cima, para o qual ou ele se abre voluntariamente, ou ele é aberto à força, como acontece com São Paulo apóstolo. Ele não está procurando conhecimento nenhum, de repente cai do cavalo e, pumba, recebe uma revelação.
Então, essa superioridade do objeto em relação ao sujeito é a premissa número 1 de todo e qualquer conhecimento, seja místico, seja esotérico, seja religioso, se dê o nome que quiser. Portanto, o detentor do conhecimento não é o sujeito, mas é o objeto. Então, isso está implícito, por exemplo, na própria definição, digamos, de filosofia. Escrevi há tempos uma apostila sobre isso aí. Então, o que é o filósofo? É o sujeito que ama a sabedoria. Só bom, se ele ama a sabedoria, porque ele acredita que a sabedoria existe, e que a sabedoria é melhor do que ele. E que, portanto, ele se beneficiará ao adquirir a sabedoria e não vai beneficiar a sabedoria. Tá certo? Então, este em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem que acreditar que essa sabedoria ela é acessível. Mas se ela é acessível e ela é ao mesmo tempo superior ao sujeito que está tendo acesso a ela, então é evidente que é ela que está dando algo ao sujeito e não o contrário. Então, significa que não apenas o homem busca a sabedoria, mas a sabedoria de algum modo busca o homem e se oferece a ele. Isso é uma premissa da existência da própria filosofia. E esta premissa se aplica também a todos os conhecimentos religiosos, esotéricos, etc, etc, etc. Ora, se então o objeto de todo esse conhecimento é superior ao ser humano e o abarca, e o transcende, e o forma, por assim, forma e transforma, tá certo? Então é evidente que o critério da validade desse conhecimento não pode estar no sujeito e tem que estar no próprio objeto. Se para simplificar a guerra nós chamamos esse objeto de Deus, tá certo? Mas não é só Deus, é Deus, os anjos, as esferas angélicas, etc, etc, o outro mundo, é tudo isso, mas vamos chamar tudo de Deus, né? Então é evidente que nenhum homem pode por si mesmo adquirir esse conhecimento, a não ser que ele se divinize. Se ele tem que ser transformado no curso da sua caminhada esotérica, por assim dizer. E para isso existem 1 milhão de técnicas diferentes. Você tem técnicas de concentração, você tem recitações infindáveis, jejuns, mortificações, meditações, etc, etc. Tudo isto vai transformar o sujeito no curso da sua caminhada, mas vai transformá-lo para abri-lo para uma coisa que é superior a ele. É isso. Às vezes, a ênfase é colocada na doação divina e às vezes no esforço humano. Não é isso? Então, o próprio Evangelho diz: o reino dos céus pertence aos violentos, isso é, aqueles que o invadem. Regnum celorum violência patet. Né? O reino dos céus, ele sofre violência. Quer dizer, ele é invadido, por assim dizer. Mas ele é invadido por alguém que não o abarca e não o domina, mas que, ao contrário, é envolvido por ele. Então, de certo modo, esta violência não parte de nós, é o próprio céu que puxa. Né? É o amor que move o sol e as estrelas, que falava o Dante. Então, isto quer dizer que o critério de validade desse conhecimento, assim como o objeto do conhecimento não é humano, mas é supra-humano, o critério de validade também tem de ser supra-humano. Isso quer dizer que o único conhecimento válido de Deus é aquele que o próprio Deus impõe e legitima. Aquele que o homem buscou por si mesmo é relativo, tanto é relativo que existem milhares de versões e as pessoas discutem há milênios e não chegam a conclusão alguma. Portanto, quando chegar o dia em que os historiadores da religião, do esoterismo, etc, etc, se tocarem de que eles não podem continuar contando uma história que eles não compreendem e que eles vão ter que achar um critério de validade para separar entre os seus vários objetos, os mais válidos dos menos válidos, os mais verdadeiros dos menos verdadeiros, eles vão ter que fazer a seguinte pergunta: onde, no meio de toda esta
esse florescimento de teorias e de técnicas e de caminhos espirituais, etc., onde foi que o próprio Deus se manifestou independentemente da busca humana. E aí, nós só temos 3 respostas. A primeira resposta é a revelação. Mas acontece que a revelação se registra num papel e em seguida se torna objeto de controvérsia e de interpretação, e a controvérsia não termina mais. Portanto, neste ponto, a revelação não nos ajuda muito. O segundo critério são as aparições. Quer dizer, aquilo que o próprio Deus falou para fulano. As aparições têm um problema. Elas só aparecem para quem elas aparecem. E você depende, então, do testemunho, do visionário. Que pode ser, sei lá, as meninas de Fátima, ou Emmanuel Chegatashi, qualquer outro. Você depende do testemunho deles. O testemunho pode ser mais confiável, menos confiável. Por exemplo, alguns testemunhos são atestados por toda uma vida de santidade, mas como, por exemplo, a irmã Lúcia de Fátima. Mas mesmo assim, você pode dar um testemunho altamente confiável, mas não nos dá uma certeza científica. E o terceiro critério são os milagres. Só tem esses 3 critérios, não tem mais nenhum. Então, isto quer dizer que qualquer história das religiões, do esoterismo, etc., que não leva em conta a existência dos milagres, não sabe do que está falando, por mais meticulosa e científica que seja. Ou seja, eu estou contando uma história de personagens que eu não entendo absolutamente. Um diz uma coisa, outro diz outra, e eu vou contando aqui por ordem cronológica, tá certo? Mas eu estou aqui na condição de um espectador que assistisse Otelo, sem ter critérios morais de julgar a conduta dos 3 personagens principais. E se você não tem os critérios morais, como é que você vai entender Hamlet, que é um sujeito ambíguo, que ele tem os 2 lados? Tá, aí que você vai entender menos ainda. Tá certo? Quer dizer, no caso, o drama do Otelo está dividido em 3 atitudes: o ciúme, a intriga e a inocência. Mas no caso de Hamlet está tudo isso dentro de uma cabeça só. Aí é que você vai entender menos ainda. Então, mais dia menos dia, a história das religiões, do esoterismo, da mística, vai ter que chegar nesse ponto. E vai ter que integrar em si a história dos milagres. Acontece que nós todos vivemos em 2 mundos simultaneamente. Um é o mundo do fato concreto. No mundo do fato concreto, existe, por exemplo, aquela menina sem pupilas que enxerga, existem os cadáveres dos santos que estão aí com 1000 anos e não se decompõem de jeito nenhum. Existe uma série de fatos, vamos dizer, que a própria ciência, cujo acontecimento a própria ciência comprova, mas sem dizer que são milagres. Olha, aconteceu isso assim, o que é? Não sabemos. Esperamos que haja alguma explicação não miraculosa mais tarde. Tá certo? Mas o fato é que não há. Existe o caso de inúmeras hóstias que sangram e que, examinadas em laboratório, mostram lá células pulsando. Tá certo? Isso aí acontece a 3x2. Tudo isso acontece no mundo dos fatos concretos. Mas não acontece no mundo científico. Por quê? Porque esses fatos não podem ser abrangidos por nenhuma teoria científica abrangente. Então, eles fazem parte do mundo real, mas não fazem parte do mundo científico. Mas acontece o seguinte, que esses são os fatos mais importantes. Porque esses fatos, eles é que estão, vamos dizer, na fronteira entre o universo físico conhecido e o que pode haver para além dele. O que pode ser mais importante? Nada. Então significa o seguinte: os fatos mais importantes estão fora do domínio científico. E eu me pergunto quando que os milagres poderão ser inseridos na perspectiva científica. Não no sentido de que a ciência com os seus métodos dará a explicação deles, mas de que a ciência se adaptará a uma ordem de fatos que transcende o seu método, mas que tem que ser aceito como tais.
me parece a coisa mais absurda do mundo, que você não aceita o fato porque você não tem uma explicação para ele. Porque isso pressupõe que a explicação precede todos os fatos. E isso aí, se fosse realmente assim, não poderia ter existido jamais ciência alguma, porque nós teríamos que compreender todos os fatos antes de conhecê-los. Está certo que é impossível. Então, mais dia menos dia, essa questão dos milagres vai ter que ser inserida na perspectiva científica, e ela certamente vai mudar toda a estrutura do mundo científico conhecido e, sobretudo, o mundo da história das religiões. Né? Quando isso vai acontecer, eu falo, eu não sei. Mas eu sei que está chegando, a coisa está chegando naquele ponto de a acumulação dos fatos, né, produz uma espécie de acúmulo de contradições intoleráveis, da qual o espírito humano só sai quando ele dá um salto e tem uma intelecção superior. E nós estamos chegando, eu acredito que no mundo da história da religião, nós já estamos chegando nesse ponto. E isso, certamente, isso seria a maior revolução cognitiva de todos os tempos. Quando isso vai acontecer, eu falo, não sei, mas eu estou fazendo a minha pequena parte, empurrando, né, fazer, olha, quando é que vocês vão levar em conta esses fatos? Que não são apenas fatos, eles são o próprio critério de avaliação do seu objeto de conhecimento. E se você não aceita esses fatos, fala, não há outro critério. Mas já pode haver um critério puramente humano, ou puramente científico, de distinção entre a verdade e o erro no domínio religioso e esotérico? Óbvio que não. Isso só é possível naqueles domínios onde o conhecimento humano transcende o seu objeto. Não é isso? Quer dizer, eu compreendo, por exemplo, uma pedra. Por quê? Porque eu posso relacioná-la com inumeráveis outras pedras. Quer dizer, eu tenho todo um tratado de mineralogia, eu sei onde aquela pedra específica está, portanto o meu conhecimento a transcende. Mas, no caso religioso, não existe isso. O objeto transcende o sujeito e o conhecimento está no objeto e é infundido, por assim dizer, no sujeito na medida em que o transforma e o transfigura.